Abril de 1944. Pouco depois da meia-noite. Um complexo subterrâneo em Peenemünde, no litoral do Báltico. O concreto vibra antes mesmo do som chegar. Um tremor seco percorre o chão, sobe pelas paredes úmidas e se perde no teto baixo iluminado por lâmpadas industriais. O ar cheira a combustível, metal aquecido e eletricidade. Quando o portão se abre, o foguete já está ali, imóvel por um instante, alto demais para aquele mundo fechado, como se não pertencesse à Terra. Um corpo cinza, liso, silencioso. A V2 espera. Você quase consegue sentir a tensão contida naquele espaço. Engenheiros em uniformes cinzentos evitam se olhar por muito tempo. Oficiais da Wehrmacht observam em silêncio, braços cruzados, conscientes de que aquilo não é apenas um teste. É uma promessa. Talvez a última. Longe dali, em mapas cada vez menores, o Reich perde território todos os dias. Cidades antisseguras agora aparecem marcadas por círculos vermelhos. Fábricas são atingidas, ferrovias interrompidas, pilotos experientes substituídos por jovens sem horas de voo. Ainda assim, no centro do poder, a atenção de Hitler se fixa nesse tipo de cena. Aço novo, ideias radicais, máquinas que parecem pertencer ao futuro. A lógica é simples, quase desesperada. Se a Alemanha não pode vencer pela quantidade, vencerá pelo assombro. Se não pode parar os inimigos no campo de batalha, os atingirá com algo que eles não conseguem prever, nem interceptar. Armas milagrosas. Wunderwaffen. A V2 é o exemplo perfeito. Ela não voa. Ela sobe, rompe a atmosfera inferior, acelera além do som e cai sem aviso. Nenhum radar eficaz, nenhuma sirene a tempo. Quando o impacto acontece, o ataque já terminou. Para Hitler, isso não é apenas tecnologia. É vingança. É poder psicológico. É a possibilidade de virar o jogo sem precisar reconquistar território. Werner von Braun sabe que o foguete funciona. Sabe também o que ele não pode fazer. Cada lançamento consome recursos imensos, materiais raros, mão de obra especializada. Cada impacto destrói quarteirões, mas não paralisa exércitos, não muda linhas de frente. Ainda assim, a pressão para produzir mais aumenta, mais rápido, em maior escala. Como se o volume pudesse compensar o tempo perdido. Enquanto isso, outra silhueta começa a dominar os hangares secretos do Reich. O Me-262, um caça diferente de tudo o que já havia cruzado os céus. Motores a jato, velocidade absurda. Subia, atacava e desaparecia antes que o inimigo pudesse reagir. Pilotos aliados mal conseguiam entender o que viam. Para Hitler, aquele avião era a resposta direta aos bombardeios que destruíam cidades alemãs noite após noite. Mas a realidade não acompanha a ambição. Os motores são frágeis, o combustível é escasso, as pistas são bombardeadas antes que os esquadrões possam operar em número suficiente. Ordens contraditórias transformam o caça em bombardeiro improvisado, atrasando ainda mais sua entrada em combate. Cada decisão política pesa mais do que a engenharia. Mesmo assim, o Führer insiste. O futuro está ali. Basta aguentar um pouco mais. Nos campos de testes e fábricas subterrâneas, o contraste se torna brutal. Máquinas de precisão são montadas por prisioneiros exaustos. Projetos avançados convivem com a falta de aço, borracha e eletricidade. A tecnologia avança em bolsões isolados, enquanto o resto do sistema colapsa. É como construir uma lâmina perfeita sem ter um braço forte o bastante para empunhá-la. E não são apenas foguetes e aviões. Projetos de supertanques circulam nas pranchetas. Blindados gigantescos armados até os dentes, pensados para dominar qualquer campo de batalha. Mas eles exigem pontes que não existem, combustível que não chega, estradas que já foram destruídas. São monstros concebidos para um mundo que a Alemanha já não controla. Ainda assim, Hitler acredita. Ou precisa acreditar. Cada nova arma representa mais do que uma solução militar. Representa a negação da derrota, a recusa em aceitar que o tempo acabou. Enquanto existir algo novo sendo construído, o colapso pode ser adiado, ao menos na mente de quem decide.
Do lado de fora, porém, a guerra segue outro ritmo. Produção em massa, logística estável, céus dominados. O mapa continua encolhendo. Nenhuma arma milagrosa consegue mudar isso. Mas no coração do Reich, a aposta continua cada vez mais alta, cada vez mais isolada da realidade. E à medida que essas máquinas começam finalmente a entrar em ação, uma pergunta silenciosa passa a rondar até mesmo os mais fiéis. Será que elas chegaram para salvar a Alemanha, ou apenas para testemunhar seus últimos dias? A promessa não se desfaz imediatamente. Ela se desloca, sai dos túneis, ganha os céus e tenta se impor pela velocidade. O Mi-262 finalmente começa a aparecer em combate real, cruzando o ar como algo fora de época, rápido demais para a guerra que o cerca. Para quem observa do solo, ele não soa como um caça comum. É um rasgo, um trovão curto que já passou quando o ouvido tenta localizá-lo. Você quase consegue sentir o choque dos pilotos aliados ao vê-lo pela primeira vez. Não há manobra defensiva clara, não há perseguição possível. Em segundos, bombardeiros são atingidos e o caça alemão desaparece no horizonte. Por um momento parece funcionar. Por um momento a ideia de Hitler ganha forma concreta, mas a guerra não é feita de momentos isolados. Ela exige repetição, escala, continuidade. Cada voo do Mi-262 cobra um preço oculto. Os motores a jato consomem materiais raros e se desgastam rapidamente. Pilotos experientes já não existem em número suficiente. Muitos dos que entram na cabine pela primeira vez mal tiveram treinamento adequado. A velocidade que protege o avião também pune qualquer erro. Não há margem, não há segunda chance. As bases aéreas, poucas e expostas, se tornam alvos prioritários. Bombardeios destroem pistas antes mesmo que os caças possam decolar. Quando conseguem subir, frequentemente voltam para encontrar crateras onde deveriam estar os hangares. O avião mais avançado do conflito passa mais tempo parado do que em combate. Ainda assim, no centro do poder, a percepção é distorcida. Relatórios destacam vitórias pontuais, ignoram perdas logísticas. Cada bombardeiro abatido é tratado como sinal de que a virada está próxima. A realidade fragmentada chega filtrada. O Mi-262 não é avaliado como parte de um sistema de guerra, mas como símbolo, e símbolos não precisam ser sustentáveis, apenas impressionantes. O mesmo ocorre com os foguetes. As V-2 começam a cair sobre cidades inimigas, surgindo do nada, sem aviso. O impacto psicológico é real. Não há defesa eficaz, mas cada lançamento exige uma cadeia industrial complexa, escondida, frágil. Produzir um único foguete consome recursos que poderiam abastecer dezenas de aviões convencionais, ou tanques que já provaram seu valor. Engenheiros sabem disso. Oficiais logísticos sabem disso. Mas a lógica da aposta já substituiu a lógica da guerra. Não se trata mais de eficiência. Trata-se de provar que a Alemanha ainda é capaz de criar algo que o mundo não viu. Algo que inspire medo. Algo que faça o inimigo hesitar. Só que o inimigo não hesita. Ele observa, adapta, contorna. Onde não pode interceptar, ele ignora. Onde não pode parar, ele supera com volume. Enquanto a Alemanha produz dezenas, os adversários produzem milhares. A diferença não está na qualidade individual, mas na constância esmagadora. No chão, a situação é ainda mais cruel. Projetos de blindados gigantes continuam a ser desenhados, enquanto unidades reais lutam com equipamentos cada vez mais escassos. Combustível é racionado. Peças de reposição desaparecem. Oficiais improvisam, canibalizam veículos danificados para manter outros em funcionamento. A guerra real acontece ali, na lama, longe das salas onde se fala em revolução tecnológica. A desconexão cresce. De um lado, armas que parecem pertencer ao futuro. Do outro, soldados lutando com meios do passado. A ponte entre esses dois mundos nunca é construída. Não há tempo, não há estrutura, não há coordenação suficiente para transformar inovação em vantagem estratégica. Mesmo quando as armas milagrosas funcionam exatamente como projetado, elas chegam sozinhas. Não há cobertura adequada.
Não há integração com infantaria, artilharia, logística. São punhos lançados no vazio, rápidos e impressionantes, mas incapazes de sustentar um golpe prolongado. Você começa a perceber o paradoxo central dessa aposta. Quanto mais avançada a arma, mais dependente ela é de um sistema estável ao redor. E esse sistema já não existe. Ferrovias são destruídas. Comunicações falham. Fábricas são transferidas às pressas para locais subterrâneos, operando sob bombardeio constante. Cada inovação nasce em um ambiente que a sufoca desde o primeiro momento. Ainda assim, a insistência continua. Ordens exigem mais produção, mais testes, mais promessas. A guerra para Hitler deixa de ser algo que se vence no mapa e passa a ser algo que se nega no papel. Enquanto houver um projeto em andamento, a derrota não é definitiva. Ela pode ser adiada mentalmente, mas fora dessas projeções, o cerco se fecha. As armas milagrosas não interrompem o avanço inimigo, não recuperam cidades, não restauram o controle dos céus. Elas apenas acrescentam capítulos impressionantes a uma história que já segue em outra direção. E à medida que essas máquinas do futuro surgem em um presente que desmorona, começa a ficar claro que o problema não é falta de genialidade técnica. É a ilusão de que tecnologia, sozinha, pode substituir tempo, recursos e realidade. Na próxima etapa dessa aposta, a inovação atinge seu limite mais perigoso, quando o milagre deixa de ser esperança e passa a ser fuga. A partir desse ponto, a aposta deixa de ser apenas estratégica, ela se torna emocional. As armas milagrosas passam a cumprir uma função silenciosa, quase invisível: proteger a mente de quem já não consegue encarar o estado real da guerra. Cada novo projeto anunciado funciona como uma parede erguida entre o comando e o colapso que avança do lado de fora. Nos centros de decisão, a guerra convencional praticamente desaparece do discurso. Já não se fala em linhas defensivas sustentáveis ou em reorganização realista das forças. Fala-se em saltos tecnológicos, em soluções definitivas, em um golpe único que obrigaria o inimigo a recuar. O conflito deixa de ser algo contínuo e passa a ser tratado como um evento que ainda vai acontecer, uma virada que está sempre a poucas semanas de distância. Você sente essa mudança no tom. Não há mais urgência prática, apenas expectativa. A realidade é substituída por projeções. Mapas mostram armas que ainda não existem em número suficiente. Relatórios descrevem efeitos teóricos, não resultados mensuráveis. O milagre deixa de ser ferramenta e passa a ser abrigo psicológico. Enquanto isso, os engenheiros trabalham em um ritmo quase irreal, não por convicção ideológica, mas por inércia. Eles sabem que as soluções chegam tarde. Sabem que, mesmo funcionando perfeitamente, não terão tempo para alterar o equilíbrio do conflito. Ainda assim, continuam, porque parar significaria admitir o fim. E naquele sistema, admitir o fim é mais perigoso do que falhar. As fábricas subterrâneas se multiplicam. Ambientes fechados, abafados, onde a engenharia mais avançada do mundo convive com a exaustão humana absoluta. Cada componente produzido ali carrega uma contradição brutal. Representa o auge do conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, a incapacidade total de transformar esse conhecimento em salvação real. Do lado de fora, o avanço inimigo se torna quase mecânico. Não há mais grandes manobras espetaculares, apenas pressão constante. Um território após o outro, um nó logístico rompido por vez. Contra isso, não há arma milagrosa que funcione. Não porque falte potência, mas porque falta tempo. Tempo para treinar, tempo para integrar, tempo para repetir. A aposta, então, se torna circular. Quanto pior a situação, maior a necessidade de acreditar no milagre. Quanto mais se acredita, menos se investe no que poderia, ao menos, atrasar o inevitável de forma organizada. O futuro prometido pelas armas avançadas engole o presente que ainda poderia ser defendido. Você percebe que, nesse estágio, a tecnologia não está mais sendo usada para vencer a guerra. Ela está sendo usada para evitar a percepção da derrota.
Cada novo modelo, cada novo teste, cada lançamento funciona como prova de que a Alemanha ainda é relevante, ainda é temida, ainda é moderna. Mesmo que, no campo real, isso já não faça diferença alguma. Os inimigos entendem isso rapidamente. Eles não se deixam distrair. Onde não podem destruir a arma, destroem o contexto que a sustenta, cortam suprimentos, bombardeiam infraestruturas, interrompem comunicações, transformam cada inovação isolada em um corpo sem sistema nervoso. E o mais cruel é que as armas milagrosas não falham tecnicamente. Elas fazem exatamente o que foram projetadas para fazer. O fracasso está ao redor delas. Um mundo em ruínas tentando sustentar máquinas que exigem estabilidade absoluta. Nesse ponto, a aposta deixa de ser sobre ganhar. Ela passa a ser sobre prolongar. Prolongar a sensação de controle. Prolongar a ideia de que ainda existe uma carta não jogada. Prolongar o momento em que alguém precisa olhar para o mapa e admitir que não há mais espaço para promessas. Mas o mapa continua encolhendo. As armas continuam chegando sozinhas, tarde demais, em número insuficiente. E, lentamente, a própria ideia de milagre começa a se esvaziar. O que resta, então, não é mais esperança tecnológica, mas silêncio. Um silêncio pesado, construído por máquinas extraordinárias, que nunca tiveram a chance de mudar o curso da história, apenas de acompanhar sua queda até o fim. No fim, não há explosão simbólica, nem um último disparo capaz de resumir a queda. Há apenas a constatação gradual de que o futuro imaginado nunca chegou a tempo. As armas milagrosas continuam existindo, espalhadas em hangares, túneis e fábricas improvisadas, como relíquias de uma vitória que só fazia sentido em teoria. O contraste se torna quase cruel. Máquinas capazes de velocidades inéditas, de alcances impossíveis, repousam imóveis enquanto o espaço ao redor desaparece. Não porque falharam, mas porque não há mais onde encaixá-las. O mundo que poderia sustentá-las já não existe. A guerra exige fluxo contínuo, repetição incansável, e nada disso sobreviveu ao colapso do sistema alemão. Você sente que, nesse estágio, até mesmo a crença se esgota. As promessas já não empolgam. Os projetos não despertam expectativa. Eles apenas confirmam o atraso. Cada nova arma apresentada como decisiva carrega implícita a pergunta que ninguém ousa fazer. Decisiva para quê, exatamente? O cerco não se fecha com dramaticidade, mas com peso. Um peso constante, que torna irrelevante qualquer avanço isolado. A produção avançada não consegue compensar a perda de território, de recursos humanos, de coordenação. A tecnologia, por mais sofisticada, não substitui a ausência de estrutura. Ela exige um mundo organizado para existir, e esse mundo se dissolveu. Nesse momento, a aposta final se revela pelo que sempre foi. Não um plano realista de vitória, mas uma recusa em aceitar limites. A ideia de que a engenhosidade alemã poderia sozinha dobrar o tempo e a matemática da guerra. Quando isso não acontece, não há adaptação, há insistência. As armas milagrosas não mudam o curso do conflito, mas deixam um legado silencioso. Elas mostram que inovação sem estratégia é apenas potencial não realizado, que tecnologia isolada não vence guerras, que o futuro, quando arrancado do contexto certo, se transforma em curiosidade histórica, não em solução. O Reich desmorona não por falta de ideias, mas por excesso de negação. Enquanto se investia em promessas distantes, o presente foi perdido passo a passo. Quando o futuro finalmente chegou, encontrou apenas ruínas, silêncio e máquinas sem função. E assim, o fim não é marcado pelo fracasso das armas milagrosas, mas pelo reconhecimento tardio de que elas nunca foram suficientes. Elas não falharam. Apenas chegaram a um mundo que já tinha terminado.